Olá, pessoal, estamos aqui de volta. Eu sou Selma e este é o canal Testemunhe Comigo. Quero te convidar a se inscrever nesse canal, ok? Ativar o sininho da notificação, fazer um comentário, pode compartilhar também, não pega nada, eu não estou querendo que você ainda não fez isso, que você passou por aqui e não fez isso. Só amor do anjo na sua vida. Ai, meu Deus do céu, mas vai dar certo, vai dar certo. O testemunho de hoje, pessoal, é da Kalinka. Kalinka Lana. Obrigada, Kalinka, por nos dar o privilégio de contar o seu testemunho aqui. Pessoal, eu costumo dizer que nós precisamos ficar muito atentos com aquilo que Deus fala conosco. Selma, eu costumo falar com Deus assim, aquele que eu não entendeu, o Senhor me sacode, me faça entender, a pessoa está falando comigo, está me despertando, né? E a Kalinka passou por um processo, né? Eu falei no último vídeo sobre o processo, ela passou por um processo meio complicado. E eu quero contar para vocês aqui, você que tiver, está passando por isso, né? Pede a Deus para poder dar uma sacudida, para você entender. Pessoal, a Kalinka conta que ela tinha uma vizinha macumbeira, né? Não temia a Deus, não tinha temor a Deus. E gostava de fazer as coisas ruins para os outros. E ela, quando essa vizinha mudou, ela disse que vira que a mulher é algo estranho. E ela, uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, ela uma mulher cristã, né, que professa a fé em Jesus, já vivenciou milagres, esse inclusive é um milagre, né? E ela disse que achava aquilo esquisito, achava estranho. E às vezes ela chegou a comentar com uma colega, eu acho que tão esquisito, estranho e tal. Não. Ela disse que, ela conta aqui no testemunho, ela não lembra que dia da semana era esse dia. Mas depois ela começou a conversar com Deus para ela ficar atenta, que Deus quisesse com que essa mulher falasse alguma coisa a respeito desse assunto, que ela não queria ela levantar falso testemunho contra a vizinha, né? Ela não queria falar assim, eu não quero falar uma coisa que não é verdade. Então abre os meus olhos, toca nela. Gente, Deus ele é muito maravilhoso. Aquilo que você está pedindo, Deus vai lá e te honra, sabe? Ele te honra, abre os seus olhos, né? E faz com que você entenda. A Kalinka disse que ela conversava com essa mulher, mas tinha um negócio esquisito. Não, tem um negócio estranho, essa mulher, Jesus, abre meus olhos. E um determinado dia, ela não lembra se era. Depois ela começou a ficar atenta quanto a dia, essas coisas de dia, né? Ela conta que ela estava deitada no quarto dela. Ela sentiu como se alguém tivesse dado uma agulhada muito forte. Ela estava deitada de barriga para cima. E ela levantou-se da cama, diz ela, ficou passando a mão. E ela que tem o hábito de falar, eu faço isso também. Até falou, tá arrependido em nome de Jesus, o que é isso? Levantou, olhou na cama toda. Ela já não costumava levar agulha para o quarto, essas coisas para costurar nem nada. E ela começou a ficar olhando e tá bom. Voltou a deitar e esqueceu dessa agulha muito forte. Pessoal, ela falou que ela contou que é muito forte. Parecia que era uma agulha grande que deu aquela fisgada nela. E ela falou assim, depois desse dia, começou constantemente ela sentia essas fisgadas, só que com menos, como eu digo, com menos intensidade, né? Menos intensidade. Ela disse que de vez em quando, e ela passava a mão e falava, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Ele começou a repreender em nome de Jesus. Aí, dizendo que um dia ela estava na cozinha do trabalho dela, ela disse que o horário de almoço dela, ela estava do lado de fora da cozinha, e olhando, ela disse que tem o hábito de conversar com Deus. E tá bom demais, né? Conversar com Deus tem que conversar mesmo, né?
E ela disse que tem o hábito de conversar com Deus, e ela no hábito das todas, ela que almoçou, ficou do lado de fora, assim, olhando pro céu e conversando com Deus na mente, né? Conversando com Deus. Aí, dizendo ela que sentiu a mesma fisgada como da primeira vez, com a mesma intensidade. Ela disse que passou a mão, né? Sim, falou, tá repreendido em nome de Jesus. E ela conta, pessoal, olha como que Deus é maravilhoso, né? Ela disse que tinha orado, falado com Deus, que não deixasse ela pensar mal da vizinha e tal, né? Aí ela conta que ela ouviu nitidamente a voz falar com ela. O voodoo, Deus não deixa enganada. Aí ela se posicionou assim, está repreendida em nome de Jesus. Está repreendida em nome de Jesus. E ela disse que passaram-se os dias e ela foi na casa do filho e falou com a nora sobre o assunto. E pediu a nora para olhar. A nora vira e fala assim, tem um negócio vermelho aí, parece uma picada de inseto. E ela falou assim, aí ela contou para a nora sobre o assunto. Até então ela disse que não tinha falado, né, para ninguém, que aquilo era coisa, pensava, talvez é coisa da minha cabeça, né, mas não era. E aí ela começou a repreender, até que foi diminuindo. E ela mostrou para a nora, para uma sobrinha, parece que ela falou aqui, que sua sobrinha, e para uma amiga que ia para a igreja, que elas iam para a igreja juntas, né? Elas iam para a igreja e tal. E essa amiga, elas iam para a igreja e conversavam sobre as coisas de Deus. E aí ela mostrou para essa amiga, ela falou assim, realmente, tem um negócio vermelho aqui, como se fosse uma picada de inseto. Ela tá queimada, tá repreendida em nome de Jesus. Ela é de casa assembleiana, né? Aquelas mulheres de oração, as irmãs do coque, que ora e põe a mão, e, né? Uma carinca dessas. E ela começou a orar em prol daquilo e começou a falar com Deus que ela queria que Deus fizesse com que essa mulher confessasse algo. E um dia, pessoal, olha como que Deus é maravilhoso. Um dia, essa mulher falou com ela, dizendo que chegou do trabalho e a mulher estava do lado de fora, né? E ela tinha como escapar de conversar com a mulher foi, falou que ela queimava a vela para uma vizinha dela. Aí ela disse que fingia eu costumo dizer, fingir de João sem braço, vestinha de bolo. Falei, por quê? Não tinha nada contra ela, não, mas eu queimava uma vela. Dia de quarta e dia de sexta. Tá vendo como que Deus fala? Como Deus mostra? Aí ela disse, obrigado, Senhor. E ela começou a repreender. E aí, um outro dia, ela vai falar sobre mesa branca. E ela falou que ela tinha o hábito de que a filha ganhou um urso, parece, e ela queimou esse urso numa sexta-feira. Aí ela disse que falou assim, mas por que na sexta? Não pode ser na segunda? Diz ela que, né, Deus estava mostrando pra ela. Não pode ser na segunda? Ela disse, não, porque é melhor. E ela, obrigado, Senhor. O Senhor estava mostrando que ela realmente mexe com essas coisas. Passaram-se os dias e aí as ferroadas acabaram. Ela conta que ela tem a marca até hoje. Até hoje ela tem a marca, pessoal. Aí, como foi um dia, diz ela que chegou do trabalho dela e estava cansada, ela falou, vou dormir um pouco, depois eu resolvo os problemas de adiantar para amanhã, para trabalhar amanhã, então tá. Ela disse que dormiu. E aí ela vai e escuta, depois ela ter dormido, né, mais ou menos uma hora ou mais, ela disse que escuta a vizinha chamar.